Oi, turma, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas de revisão, hoje a gente vai falar um pouco sobre a estatística. Tem alguns termos que é bem importante que vocês tenham bem definidos o que é o que, tá? A definição de cada um. Então, a gente tem a população, amostra, indivíduo e variável. E quando a gente vai estar falando de população, eu vou estar falando de um grupo maior. Então, eu posso estar falando que a minha população são os eleitores de Santa Catarina, por exemplo. E a minha amostra vai ser o grupo de eleitores. Então, esse estilo de pesquisa, eu estaria falando, por exemplo, sobre o governador de Santa Catarina. E aí não faria sentido eu fazer essa pesquisa só aqui em Florianópolis, né? Eu teria que ir em outras cidades para estar pesquisando, perguntando para quem as pessoas têm interesse de votar, por exemplo. E essas pessoas que eu estou perguntando, elas são meus indivíduos, tá? São os elementos que vão compor essa minha amostra. E a variável é em quem você votaria, no candidato A ou no candidato B, tá? Agora, se eu estiver me referindo aqui a Florianópolis, a minha população, a população mesmo de Florianópolis, são as pessoas que moram e que votam aqui, né? E a minha amostra são alguns eleitores, e daí esses eleitores eu posso estar indo em alguns bairros, em alguns bairros está perguntando quem que eles têm intenção de votar, do candidato A, do candidato B, né? Então, esses são os indivíduos e a variável seria os candidatos ali, né? Só que não é só esse estilo de, de itens que a gente tem. Eu acho que a gente pode falar itens. Não sei se essa é a melhor palavra agora, mas eu acho que vocês vão me entender. Porque a gente tem as variáveis, e as variáveis normalmente não, as variáveis são os que as pessoas acabam respondendo pra gente. Se vocês observarem, aqui, ó, eu coloquei um quadrinho, né, um esquema pra gente entender como essas variáveis elas podem ser divididas, tá? Elas têm subdivisões. A variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando eu falo na qualitativa, eu tô falando desse primeiro grupo aqui, ó, tá? Então a pessoa vai me responder uma palavra. Se essa palavra ela tem uma ordem, eu digo que é qualitativa ordinal. Como assim uma ordem, professora? Se eu te perguntar qual é o seu grau de ensino, a pessoa pode me responder que ela tem ensino fundamental, que ela tem ensino médio, graduação, mestrado, especialização, doutorado, e tem um certo grau hierárquico, né, entre essas situações. Por isso que é ordinal. E é isso a ideia do ordinal, tá? Eu te falar que vai ter uma hierarquia. Eu acho que hierarquia é uma palavra que vai caber bem aqui pra gente poder entender. Quando eu digo que é uma variável qualitativa nominal, eu vou estar só falando mesmo uma palavra. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é a cor do seu olho, e você me responder castanho, azul ou verde, não tem uma cor hierárquica em relação à outra, né? Tu não precisa, por exemplo, para tu ter azul, tu não teve que passar pela verde, pelo olho verde, pelo olho castanho. Não existe isso. Então, é essa a maior diferença, tá? Já na variável quantitativa, as respostas normalmente são números. E eu posso ter uma variável quantitativa discreta, que é a quantidade de irmãos. Então, eu vou responder: eu tenho um irmão, dois irmãos, três irmãos. Eu não consigo te responder que eu tenho dois irmãos e meio, por exemplo. Não existe isso. Ou tu tem dois irmãos, ou tu tem três, né? Já a contínua é uma variável que, na verdade, ela tem a ideia dessa continuidade. Então, pensa comigo. Ao longo da vida, a gente foi crescendo, então a nossa altura foi aumentando de centímetros em centímetros, né? E eu posso, por exemplo, te responder que eu tenho 1,70 m e alguém do meu lado pode dizer que eu tenho 1,71 m, né? E vai ter variações, e se a gente cada vez mais abrir a reta numérica, a gente consegue pegar valores ali intermediários que estão naquele intervalo ali, tá? Então a gente consegue definir assim. Aí aqui tem um item que eu percebi que vocês têm bastante dificuldade para estar preenchendo, tá? Então eu trouxe duas tabelas aqui, uma tabela de idade e uma tabela de altura. E eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte: vamos supor que a gente montou essa tabela aqui, tá? E eu pedi para vocês me responderem
a frequência, né, em fração e a frequência em porcentagem. Eu até escrevi assim, ó, a frequência em fração, mas nem precisa escrever o fração, eu só coloquei pra gente poder definir bem quando que a gente ia escrever cada uma, tá? Então, eu começo aqui, ó, idade. Vamos supor que eu fui na sala de vocês, perguntei a idade de vocês, e daí vocês me responderam que vocês têm 14, 15, 16 anos, eu perguntei para 20 de vocês. Aí, enquanto eu estava perguntando, 12 alunos me responderam que tinham 14 anos, então, ó, FA, frequência absoluta, 12 alunos têm 14 anos, 5 alunos têm 15 e 3 têm 16. Eu posso apresentar a minha frequência relativa em fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte, que é o FA, e vou dividir pelo meu total, que nesse caso aqui é 20. Não é obrigatório ser sempre 20, tá? Nesse exemplo foram 20. Outra coisa que a gente vai fazer, na verdade não é outra coisa, né? A gente vai preencher a fração de 15 e 16 anos também. Então, eu tenho 5 de 20 alunos que têm 15 anos e eu tenho 3 de 20 alunos que têm 16 anos. Só que eu quero saber em porcentagem quanto que é isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir o 12 para 20. Quando eu faço essa divisão, eu chego em 0,6. Só que chegar aqui e escrever 0,6 é estranho, não fica uma coisa muito coerente. Então, eu multiplico por 100 para dizer que 60% dessa turma tem 14 anos. Quando eu faço a divisão de 5 para 20, eu chego em 0,25 e se encaixa na mesma situação. Não é comum eu falar que 0,25 da turma tem 15 anos. Então, eu respondo que 25% tem 15 anos. Quando eu divido 3 por 20, dá 0,15. Portanto, 15% dessa turma tem 16 anos, tá? Pode também ser apresentado para vocês uma tabela no estilo das alturas. Aí eu queria que vocês reparassem o seguinte, que aqui tá 162 até 165, 165, 168, 168, 171, 171, 174. Aqui tem essa barra, aqui tem, aqui tem, aqui tem e aqui também. O que significa isso? Eu vou apagar para ficar melhor para enxergar agora, tá? Os números. Significa que se alguém me responder que tem 1,62 m, eu vou preencher aqui, tá? Mas se a pessoa me responder que tem 1,65 m, eu vou ter que marcar no de baixo, porque essa barra tá dizendo que 1,65 m entra nessa classe aqui, tá bom? E nessa última, que se alguém me responder que tem 1,74 m, eu vou considerar aqui também. Aqui eu tô falando pra considerar os palitinhos, tá? Na hora que a gente vai fazer a contagem. Então, perguntei para vocês sobre a altura, vocês me responderam ali, né? 3 tem aquela classe, 6 a segunda, 7 a terceira e 4 a quarta. O que isso significa pra gente? Como é que a gente vai montar? É a mesma ideia ali quando a gente tinha os números, né, que não eram em classes, que não estavam em classe. Vou falar assim para não confundir vocês. Então, a minha fração fica 3 de 20, 6 de 20, 7 de 20 e 4 de 20. Aqui fica 20 de 20, que no caso dá 1, né? 3 sobre 20 dá 15%. 6 sobre 20 dá 30%. 7 sobre 20 fica 35%. E 4 para 20 fica 20%. Quando eu somo o 15, 30, 35, 20, eu chego em 100%. E é esse o meu objetivo sempre, tá? Então, a gente conseguiu montar a frequência absoluta, a frequência relativa, tá? Tudo bem, vamos continuar. Aqui, eu tenho mais um exemplo para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela de frequência para a gente poder estar montando as classes, para eu mostrar para vocês como é que faz, porque eu vi que alguns de vocês ainda estão com dúvida em relação ao trabalho. Sobre a frequência de pesos. Então, os meus dados, eles estão aqui, ó. Opa, deixa eu botar de outra cor, para chamar um pouquinho mais a atenção. Então, aqui os meus dados.
Então, eu fiz uma pesquisa entre algumas pessoas e as pessoas me responderam que tem esse número de sapato. Não, não é número de sapato. São o peso delas, quanto elas pesam, não é número de sapato. Eu viajei agora, tá? Então, olha só. As pessoas têm esse peso. Eu já contei aqui, a gente tem 25 pessoas, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar entre o 38 e o 43. Eu vou ter que ir contando, e daí o que eu vou fazendo? Eu vou cortando para eu não ir contando duas vezes, tá? Então, eu vou riscando, por exemplo, aqui é o 38. Tem mais algum 38? Não vi. Tem algum 39? Não. Tem algum 40, tá? Tu vai fazendo assim. Ó, tem mais um 38 aqui, ó. Então, já deu 2. Aí eu posso fazer 2 risquinhos. Aí tu vai contando, tá? Eu já fiz isso porque eu sei que a hora que eu começar a fazer isso aqui, eu vou esquecer de vários. Então, eu já fiz essa contagem. Entre o 38 e o 43, porque o 44 não vai entrar, apareceu 4 vezes. Do 44 até o 49 apareceu 3 vezes. Entre o 50 e o 55, daí eu tô considerando o 55, tá? Por isso que eu não tô falando do 56. Então, a terceira classe teve 9, a próxima classe teve 3 e teve 6. Como eu já contei e tem 25, o que eu vou preencher aqui? Eu vou fazer o 4 sobre 25, certo? Mas daí eu posso representar já em porcentagem. Aí, então, aqui fica 16%. Eu vou arrumar para ficar melhor para vocês, tá? Aqui fica 4 sobre 20. Que letra feia. 4 sobre 20, 16%. 3 sobre 20, que vai ficar 12%. 9 para... Ai, que 2 feio. 9 para 20, que fica 36%. 3 sobre 20, 12% de novo. E 6 sobre 20, 24%. Aí eu imagino que agora, Dona Raquel tá falando assim, mas ô professora, como é que a senhora sabe que fica entre 38 e 44? É porque tá dado? Não, Dona Raquel, não é por isso. Seguinte, observa essa caixinha que eu coloquei aqui embaixo, ó. A amplitude total. O que é amplitude total? É eu procurar o maior valor, que é o 66, e o menor, que é o 38, tá? Então, se o maior é 66 e o menor é 38, eu vou subtrair. Deu quanto? Deu 28. Então, a minha amplitude é 28. Aí, eu vou contar. Quantas classes aqui, ó? Quantos grupos eu quero ter? A resposta foram 5. É padrão ser 5? Não, não é padrão, tá? Pode dar 4, 5, qualquer valor. Aí, então, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz aqui uma amplitude relativa. Por que uma amplitude relativa? Porque se eu dividir 28 por 5, vai dar um número quebrado. E daí, esses números quebrados, né, que vai ser um número decimal, não ia ficar uma classe bonita. Então, pensando na parte harmônica do problema, tá? Quem é o número mais próximo ali de 28 que eu consigo dividir para 5 e ter um número inteiro? É o 30. Por isso que eu fiz o 30 sobre 5, que vai dar 6. Então, olha só. 38 mais 6, 44. Repete 44 aqui embaixo. 44 mais 6, 50. Repete 50 aqui embaixo. Entendeu? 56. Repete 56. 56 mais 6, 62. Repete 62. 68. Bem tranquilo, né? Agora vocês até conseguem fazer o trabalho lá e nem conseguem mais me falar que vocês nem sabem como fazer, tá? Sobre as medidas de tendência central, eu acho que é bem legal a gente conversar um pouquinho a respeito, porque eu não sei se vocês conseguiram entender bem a definição de cada um. Então, a gente tem 5 itens. Um item é a moda. E a moda, eu vou olhar as informações que eu tenho e eu vou ver qual é o valor mais frequente. E eu queria que vocês fizessem realmente a comparação com a moda de roupa. Então, por exemplo,
O que foi a moda nesse carnaval? O neon. Então, quando a gente tava lá no carnaval, o que a gente mais via as pessoas usando? O neon. Então, isso é a moda. Então, eu vou olhar os números. Quais são os números que mais se repetem? E eu vou ter que olhar a moda e eu vou ter que perceber se essa moda. Vamos supor que eu perguntei das idades. E vários de vocês me responderam que tem 14 e 15, mas empatou a quantidade. Então, eu tenho um exemplo bimodal, tá? Se tiver 3, trimodal. E a partir disso é polimodal, quadrimodal, tá? Mas polimodal já resolveria. E se nenhum valor repete, se cada pessoa me responder um valor, eu tenho um item amodal, sem moda. A média, vocês estão acostumados a fazer isso desde que vocês entraram na escola. Porque como é que a gente faz uma média na escola? Eu fiz 2 provas, tirei 2 notas. Eu vou pegar essas 2 notas, vou somar e vou dividir pela quantidade de provas que eu fiz. Que foram quantas provas? 2. Vocês sabem fazer média, tá? Vocês sabem fazer média. Vocês não precisam ficar neuróticos pedindo fórmula, porque vocês sabem fazer. Vocês fazem isso o tempo todo. Turma, eu precisei parar a gravação, porque começou a dar muito barulho aqui, ficou muito ruim, tá? Então, assim, sobre a mediana, ela vai representar um valor central. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho aqui 5 casos, por exemplo, 5 respostas lá que eu acabei fazendo, eu posso escolher a primeira, depois, né, excluindo, assim, os exteriores, e eu sei que a mediana é exatamente esse item aqui do meio, tá? Agora, se eu tenho uma quantidade par, o que eu preciso fazer é pegar esses 2 itens aqui do meio, somar e dividir por 2. A variância, ela tá querendo falar pra gente quão distante cada valor, né, vai estar do valor central. E o desvio padrão é eu tentar, não, na verdade não é eu tentar, né, é eu demonstrar quão confiável é essa minha amostra, esses meus dados, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês a respeito de número de sapato. Então, por exemplo, uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 37, 40, 37, 41. Qual é o valor da média? Média, modo, mediana. Então, o que eu tenho que fazer? Somar todos esses valores. Quando eu somo o 34, 39, 37, 40, 37 e 41, eu chego em 228. Quantos números ali eu tenho? Eu tenho 6, então 228 dividido para 6 dá 38. Então, essa é a minha média, né? Esse é o meu valor médio, tá bom? Dando continuidade sobre a moda, eu tenho que ver qual é o valor que mais se repetiu. Então, eu posso observar aqui, ó, que o 37 é o valor que mais se repetiu. 37 é a minha moda, não tem segredo a respeito disso. Quando eu vou falar de mediana, eu prefiro fazer com que a gente faça na ordem do menor para o maior, porque eu posso estar excluindo aqui, ó, os extremos. Ó, tá vendo que não sobrou ninguém? Por quê? Porque é uma quantidade par. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso, né? Daí soma esses dois e divido por 2. Se eu não quero fazer isso, se é uma quantidade muito maior, eu posso pensar no seguinte: quanto que dá 6 sobre 2? 3. Então, eu quero o terceiro e o quarto elemento. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Somo 37, somo 37 com 39, divido por 2, então fica 38. Quando a quantidade é ímpar, no caso aqui eu tenho 7, 7 sobre 2, 3,5. Então, eu quero o quarto elemento. 1, 2, 3, 4. 37 é a mediana, tá? Então, a gente tem as duas situações. O exemplo, ele também pode estar em tabela e ele pode estar querendo saber a variância. Como é que a gente faz a variância? Para fazer a variância, primeiro eu tenho que ter a média. Daí eu já fiz para não ficar tão longo. Então, a primeira dá 7,6 e do segundo ano dá 6,6, tá? E o que o problema tá falando aqui? Ele tá falando de alunos que ficaram acima da média numa escola. Pode ser qualquer situação, nota de aluno, número de sapato, altura, idade, enfim, não tem restrição para isso. Mas a gente sempre vai fazer a média. No caso, como eu tenho as turmas aqui, ó, o primeiro ano e o segundo ano, eu fiz a média aqui da quantidade de alunos, tá? Porque é essa informação que eu tenho, a quantidade de alunos.
Quando eu vou fazer a variância, eu vou escrever aqui, ó, V1, que é a variância do primeiro ano, eu vou fazer 5 menos a minha média ao quadrado, mais 8 menos a minha média ao quadrado, mais 10 menos a minha média ao quadrado e divido pela quantidade de informações que eu tenho. Eu tenho 3 informações, então eu divido por 3. Para ganhar tempo, eu já fiz essas subtrações aqui, o 5 menos 7,6 e elevei ao quadrado. E a gente chega em 7,1, 0,1 e 5,4, dividido para 3. Somando esses valores, eu fico com 12,6 sobre 3, que dá 4,2, tá? E o desvio padrão é a raiz desse 4,2. E nesse caso, fica 2,04. Quando eu vou fazer do segundo ano, eu faço exatamente a mesma coisa, tá? Então, 8 menos a média ao quadrado, mais 6 menos a média ao quadrado, mais o 6 menos a média ao quadrado, dividido para 3. Fiz a mesma coisa, subtraí, botei o resultado, né? Fui fazendo. Isso aqui dá 2,6 sobre 3, que fica 0,94. E quando eu faço o desvio padrão, raiz de 0,94, 0,96. Então, se eu pensar quais das turmas tiveram resultado mais coerente, os segundos anos. Por quê? Porque eu tive a variância e o desvio padrão menores. Uma outra forma de aparecer os exemplos é em tabela. Então, quando eu quero fazer a média, eu vou pegar a minha frequência e multiplicar pelo item que eu tenho. Frequência, item. Frequência e item. E divido pelo total. Esse total aqui, tá? Então, pensa comigo. Se eu tô falando de idade, eu tenho 3 alunos que têm 14 anos, 5 alunos que têm 15, 2 que têm 16, tá? Por isso que eu tô fazendo a média desse jeito. E daí, o que eu vou fazer? Vou fazer essas multiplicações, né? Eu vou chegar, depois vou somar, vou chegar em 149 sobre 10, o que me dá 14,9, o quê? Anos. Tá? Se vocês ouvirem barulho, a minha vizinha voltou a fazer barulho, tá bom? Sobre a minha moda. Como é que eu vou fazer a moda? Olha aqui na frequência, quem é o maior número? Essa é o total, né? É o 5. Então, eu vou responder que é 5? Não, não vou responder que é o 5. Porque eu tenho 5 pessoas que têm o quê? 15 anos. O meu problema é sobre idade. Então, a resposta são 15 anos, tá? Já sobre a mediana, é mais fácil, mais rápido, na verdade, não é fácil, é mais rápido a gente fazer o seguinte. Eu tenho quantas pessoas ali? Eu tenho 10. 10 sobre 2, 5. Então, eu quero o quinto e o sexto, né? A quinta e a sexta idade. Então, aqui eu tenho 3. Quando eu só vejo esses 3 com esses 5, eu tenho 8. Então, dentro aqui, ó, desse grupo, esquece aqui o 16 para baixo. Então, dentro desse grupo, eu tenho a quarta, quinta, sexta, sétima e a oitava pessoa. Então, a quinta pessoa tem 15 anos e a 16ª, 15 anos também. 15 com 15 dá quanto? Vai por 15, né, gente? 15 mais 15 dá 30 sobre 2, 15, tá? Acho que eu falei errado. Então, quem que é minha mediana? Os próprios 15 anos. Professora, tem algum problema ter dado 14,9, 15 anos e 15 anos? Não, não tem problema. Isso pode vir a acontecer, tá bom? Por enquanto, era isso, tá? Beijo pra vocês, até a próxima.